Então, agora perguntando, Miguel, como é que você administra essa enxurrada de gente ruim falando da gente na internet? Bispo, primeiro que aconteceu tudo de repente, né? Eu dormi em setembro com 2.300 seguidores. Eu dei uma entrevista num podcast e viralizou, deu 70 milhões podcast. E aí, acordei. O que deu isso tudo? Isso foi em setembro, isso foi um podcast do ano passado, não chegou a ser recente. O que você falou lá que ocasionou tudo isso? Bispo, eu tava num culto, né? E tinha um casal no culto e Deus me usou em profecia e eu disse para eles que Deus ia levar eles para uma outra nação. Mas até então não tinha falado que nação seria. Por assim, eu vou falar assim, a língua do país vocês vão pisar. E falei esse inglês mal falado aí, né? Mas eu falei inglês. É só uma curiosidade. Como é que é mesmo que você falou? Of the King, the Power Person. Oh, meu Deus. Você virou of the King, the Power no Brasil. Virei. E aí as pessoas começaram a tirar disso outras e outras ocasiões. E a internet, ao meu ponto de vista, eu tô aqui, eu tenho 15 anos de idade, os senhores são maiores de idade do que eu e mais conhecimento. Eu falei hoje pro amigo meu que tava vindo comigo, falei assim, eles vão falar e eu vou aprender. Porque eu não tenho esse conhecimento que os senhores têm. Eu tô aqui para ouvir os senhores aprender. Mas ao meu ponto de vista... Bonita atitude. Mas o meu pensamento é que a rede social, ela tem dois lados, ela tem dois abismos, né? Abismos sérios, né? Tentaram matar o meu nome, tentaram matar a minha chamada. Eu não sei como que eu não desenvolvi uma depressão, uma ansiedade. Minha mãe tem câncer, meu pai não é crente, minha irmã não é crente, meus irmãos não são crentes. Aquela mansão que você mora com aqueles caras. Eu tenho uma mansão de 8 milhões, bispo. Eu tenho um Rolls Royce de 32 milhões. E eu também tenho, bispo, uma capela climatizada para orações dentro da mansão. É maldade. Tô melhor que todos os irmãos aqui, ó. Maldade. Então quanto você tá ganhando de oferta? Cada mensagem 80 mil. Por aí, bispo. Por aí. 80 mil, 100 mil. O homem é bom. E aí as pessoas começaram a criar isso. E assim, por causa de um corte, de um culto, né? As pessoas vão pegar o contexto. Por exemplo, o Of the King tem 1h40 de mensagem. E aí as pessoas vão pegar a mensagem. Pegaram apenas um corte, um recorte e jogaram. Então, na minha opinião, bispo, a rede social, ela tem esse problema. As pessoas não conseguem entender o que se trata e aí começa a criar especulações, começa a colocar em jogo ministérios e momentos estão definindo histórias pela rede social. Momentos estão definindo famílias, momentos estão definindo pais e mães, momentos estão definindo esposas, momentos estão definindo filhos. Hoje as pessoas têm um poder de sentenciar pessoas que têm história e bagagem na rede social por um erro, né? Como eu já ouvi da boca até mesmo do pastor Marco Feliciano. Eu estava em Brasília com ele semana passada e ele disse assim: Miguel, dá uma olhadinha nisso aqui. Aí pegou, mostrou o celular para mim, um vídeo dele pregando com 15 anos. E aí ele disse: Miguel, graças a Deus não teve internet e vídeo na minha época, senão nem aqui eu tava. Então, hoje é conveniente as pessoas chegarem na frente de uma câmera e bater em alguém, agredir alguém. A pessoa não sabe, a pessoa não respeita sua família, não respeita seu pai, não quer saber quem é sua mãe, não quer saber quem é o seu filho. Por um momento a pessoa quer te julgar. Então a influência digital que está acontecendo hoje, nesses últimos dias, Deus tem dado voz para muitos que estavam calados. Só que essa voz que Deus tem dado é uma voz que é necessário preparo. Eu vou falar para o senhor uma coisa. Tornou-se um púlpito para idiotas. E eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu não sei como que eu aguentei tantas críticas. Eu li todos os comentários, eu vi todos os vídeos. Mas aí foi um erro. Desculpa.
eu... Rapidamente, acho que o grande problema da internet é quando você lê os comentários, Miguel. Quando você tem um conteúdo gigantesco, uma oratória sensacional, mas a internet é maldosa. Quando você lê o comentário, automaticamente aquilo entra na sua cabeça. Porque parece que você busca a aprovação daquilo que você tá falando. Então, se estão te elogiando, amém. Mas se estão te criticando, a crítica entra e te leva pro chão, cara, te leva pra lona. Então, o grande detalhe é, não leia os comentários. Parece-me que o algoritmo só te leva... Perdão, tá? Desculpa. O algoritmo só te leva para as coisas erradas ou mal intencionadas que você vê. Eu falo assim, porque eu vi tudo, porque me mandaram tudo, né? Então não tinha como eu ver o cara me chamando de bandido e eu ver um vídeo e eu não tenho como ver o vídeo. Tá falando o meu nome. Então, eu vi o vídeo. Então, eu não sei como que Deus me deu força. Porque Deus criou uma blindagem que as pessoas falavam de mim, batia e voltava. Então, eu não senti raiva nem mágoa de ninguém. Como é que seu pai e sua mãe administravam isso? Deus blindou minha casa, bispo. Deus blindou minha família. Deus guardou a minha casa. O que eu posso dizer, eu não tenho explicações pelo que Deus fez. Deus fez uma reviravolta muito grande. Você lê livros, essas coisas? Tenho, pastor, eu sou fã de livro, bispo. Eu leio, eu tenho uma biblioteca dentro de casa. Porque não é normal uma pessoa de 15 anos concatenar respostas assim. Não é normal. Coisa que você fica olhando assim, fala, meu, Deus tem que estar nesse cara, porque não é normal isso. Ninguém consegue com 15 anos de idade concatenar com tanta gente assim. Só um adendo, bispo. Inclusive, quando o senhor me perguntou o meu conteúdo, no começo, eu comecei, inclusive tem uma loja de terno aqui perto, né, a GAAD. A gente começou a criar um estereótipo de um falso profeta que chega pedindo oferta, que chega pedindo terno de graça. Você lembra desse aí? E aí, o meu conteúdo, depois disso, eu abracei esse pseudo profeta e eu fazia muito conteúdo com vídeos do Miguel, com falas do Miguel. E assim, o pessoal achava que eu era o maior hater do Miguel. Até o momento que o Miguel postou que ele parou de pregar, depois ele voltou a pregar. E aí eu comentei lá, né, incentivando ele. E apareci no Fuxico Gospel. Aqui é Rafael, João e Felipe. E também o Rodolfo. Eu quero muito, depois de a gente ter reuniões, para vocês me ajudarem a fazer essas mídias positivas. Sim, claro, com certeza. Conta comigo, bispo. Um pastor está apanhando, se a gente vê que é maldade, vamos defender o cara. Tem notícia boa de igrejas no Brasil inteiro. Sim. As notícias estão no Instagram, no Facebook. E bispo, desculpa... Não, desculpa que você vai responder. Jamais. Logo depois já vai o pastor Eu tenho que pedir licença pro senhor para poder falar. Eu costumo dizer que o senhor risca, a gente segue o risco, né? A gente segue o caminho. Mas, só reiterando. Você falou esses dias. Ele quer voltar. Por esse aqui tem que cortar as câmeras, desligar as câmeras. Eu falei, porque... Desculpa, é um idiota, né? Infelizmente. E assim, eu não tive... eu tenho 15 anos, desculpa, eu cometo muitos erros. A minha maturidade era de levantar e de sair, mas como a gente quer provar aquilo que a gente fala, a gente fica sentado na mesa. Era pra mim ter levantado e ido embora. Mas enfim, só reiterando, hoje a gente tem páginas famintos, desculpa a palavra chula, baixa, que eu tô usando aqui, páginas que são abutres. O abutre, ele espera morrer para depois comer a carcaça. As páginas... Hoje vale tudo por um like. É verdade. E as pessoas ganharam muito dinheiro nas minhas costas, venderam muitos cursos Você nas acha minhas que muita costas. gente se aproveitou desse momento? Eu vi você em diversos podcasts. Sim. E talvez as pessoas até com a intenção errada, né? Naquela época você já entendia que as pessoas estavam se aproveitando ou ainda não? Eu tenho 15 anos. Qualquer um que vem para tirar foto comigo... A gente tava conversando aqui sobre um menino. Eu fui pregar numa igreja e terminei de pregar. Eu reitero pro pastor Eliseu, eu quero ouvir o senhor poder falar. E eu entrei dentro do carro e vi um menino bateu na porta, no vidro do carro, chorando desesperadamente. O senhor pode tirar uma foto comigo? Eu, claro, posso. Eu atendo todo mundo quando acaba o culto. Se vai fazer bem ou mal, querendo ou não, as pessoas estão ali. E aí eu desci do carro e fui tirar uma foto com ele. E aí eu tirei a foto. Quando foi no outro dia, mandaram. Meu WhatsApp estava lotado de mensagem, aí eu abri o TikTok. E quando eu abri, tava a foto do menino comigo e ele colocou uma música. E na música me chamava de diabo. E a foto deu 3 milhões de curtidas.
eu falo que eu fiquei muito chateado. As pessoas... Isso os que não curtiram. E aí deu mais de 30 milhões de visualizações e 3 milhões de curtidas. Então, as pessoas se aproveitaram muito no momento. Venderam cursos, pessoas falando que não sabiam, vendendo, comprando e pagando esse tipo de Você acha coisa. que teria que ter um limite? Uma coisa que administrasse essa loucura? Eu acho que os crentes deveriam cuidar mesmo da sua própria vida e defender aquilo que eles acreditam. O falso profeta, o falso profeta, ele é problema de Deus. O profeta, ele é problema do Senhor. O ungido do Senhor é problema do Senhor. Davi disse: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Então, o ungido do Senhor é problema do Senhor. Se ele cometeu alguma coisa errada, cadê a igreja? Deixa aqui. Pastor Eliseu, sua palavra sobre esse assunto. Fica à vontade. Prega. Tá valendo. Olha o drama, cara. Gostei. É a trilha, né? O que é um influencer digital? Aquele que usa a sua capacidade, suas redes sociais, para direcionar as pessoas que o seguem, que o escutam. E à luz da Bíblia, todo cristão tem um chamado geral para ser um influencer, um influenciador. Porque a ordem de Jesus para a igreja é fazer discípulos através da pregação do Evangelho. A União Internacional de Telecomunicações afirma que em 2021, aproximadamente 4,9 bilhões de pessoas, ou seja, 63% da população mundial, usavam já a internet. Meu Deus. Sendo isso, ao meu ver, um cumprimento de uma das grandes profecias de Cristo, uma palavra que impacta as nossas gerações. É que ele disse que aquele que crê nele faria obras maiores. O tema de São Paulo esse ano, do estado inteiro, é ano de coisas maiores. Que Jesus falam, vocês farão coisas maiores. Sim. Nenhum de nós conseguiríamos fazer obras maiores em essência das que Jesus fez, mas em alcance, pastor. Jesus alcançou no seu ministério a Palestina. Eu nunca tinha pensado nisso. A gente alcança o mundo. Sendo que pelas redes sociais nós temos a oportunidade, o privilégio que muitos apóstolos não tiveram de alcançar o mundo, eu me pergunto, o que nós que estamos sendo reconhecidos como influência nas redes sociais temos postado, compartilhado? Pegou pesado. O que temos falado, de que modo temos lidado com o evangelho, com as escrituras? Como eu já vi várias vezes, bispo, em algumas convenções, o senhor diz, tá filmando isso? Por quê? Porque existem coisas que é para aquele momento, não é para além dali. Sem dúvida. Todo influencer deveria saber disso, o equilíbrio. Tinha coisas que Jesus falava diante da multidão em parábolas, mas aos seus discípulos em particular ele falava abertamente. Exatamente. Então existem coisas que a gente pode falar em público, sim, pode fazer um corte, pode fazer nas redes sociais. Nós estamos tendo um alcance muito grande. O que falamos, o que vivemos, o que postamos, vai edificar vidas? Vai cooperar para o evangelho? Nesse sentido, é que eu clamo por equilíbrio, sabedoria, preparo teológico. Eu lembro de uma história, se o senhor me permite, segundo Samuel capítulo 18, na morte de Absalão, Ahimaás se ofereceu para Joabe e disse, me deixa correr e entregar a mensagem. O capitão do exército de Davi disse, hoje tu não darás a mensagem. E ele mesmo, o capitão, ordena que outro vá e anuncie a mensagem a Davi. E por quê? Porque aquele ali viu o que aconteceu, tinha a mensagem e foi autorizado por Joabe. Só que aí, bispo, Ahimaás não ouviu falar. Ele viu. Ahimaás passa na frente do que foi enviado por Joabe, chega primeiro. E quando perguntam, cadê a mensagem? Ele disse, eu só vi um alvoroço, eu não sei o que aconteceu. O que chegou depois tinha mensagem. Então tem muita gente chegando primeiro na mídia social, tem muita gente com milhões de seguidores no Instagram, Facebook, YouTube, que pensa que isso lhe dá autoridade, como se a página de um Facebook fosse um certificado teológico de maturidade. Meu Deus. Amém. Chega primeiro,
pelo número de seguidor que tem, pelos algoritmos que tem, pelos cortes que tem, mas não tem a mensagem. Aleluia. A verdade dificilmente dá like. Mas, pastor Eliseu, o senhor me permite fazer uma pergunta? Eu já vi muitos dos seguidores do senhor fazendo esse tipo de coisa, porque o senhor tem 3 milhões de seguidores. Vários. Como se o que o senhor fala se tornasse uma verdade absoluta, inquestionável. Que ninguém pudesse contestar. Que ninguém pudesse contestar. Ou qual? Como é que o senhor consegue lidar com isso? Sendo que algumas vezes, indiretamente, mesmo sem querer, o senhor acaba também proporcionando esse tipo de coisa. Eu digo só dando um parecer aqui. Eu digo até mesmo porque quando o pastor Eliseu se propôs a me ajudar... Logo depois passou o querido Rodolfo. Claro, sim. Logo quando o pastor Eliseu se propôs a me ajudar, eu recebi a mentoria dele. A gente até postou uma foto de uma aula que nós estávamos fazendo em videochamada. E quando o pastor Eliseu, por motivos de horário e de correria, eu quero deixar isso aqui bem claro. Não, você não vai perguntar. Isso aí é um tema. Isso é um tema. Mas a gente quer saber, né? Por quê, né? Não sendo o advogado do pastor Eliseu, aí soma aquilo que o pastor acabou de falar. São os seguidores do pastor Eliseu. Porque o pastor Eliseu tem uma mensagem, tem um compromisso, tem residência, tem família, tem pastor, tá debaixo de uma autoridade. Por exemplo, eu acabei de mostrar aqui o pastor Igor. Aconteceu um fato na nossa igreja semana passada. Uma mulher está sentada, desculpa, perdão, interromper o senhor. Sentada na cadeira de roda, terça-feira agora. Meu culto é terça, não é segunda não. Terça-feira. Toda segunda você é muito bem-vindo. Aí na terça-feira, ela Aliás, sentada. você não tem vindo. Ela sentada no culto, na cadeira de roda, pastor Bispo e pastor Calixto. Ela sentada na cadeira de roda. Eu fiz 20 minutos aqui, ó. Levante e senta com a igreja, levante e senta, 20 minutos. O Senhor falou para mim fazer isso. Só até então eu não estou entendendo. Levante e senta. Eu só ouvi uma voz falar. Vamos perguntar, como é que funciona isso? Eu ouvi uma voz, como eu estou ouvindo o senhor. Esses dias eu estava no aeroporto com o pastor Eliseu, eu até disse, eu queria até ser igual a esses profetas, que todo culto ele tem uma revelação. Eu não tenho todo culto, tenho revelação. Eu ouvi a voz, levante e senta. Daqui a pouco essa mulher fez isso aqui na cadeira. Quando ela fez aqui, ela levantou. Tá aqui o vídeo. Ela levantou. Quando ela levantou, não foi Deus que mandou eu falar. Quando eu percebi, já tinha falado. Se ela não andar, eu fecho a igreja. Não, pastor Marcinho, mas por que 20 minutos? Vamos lá para o cego de Betsaida, se não me falha a memória, que Jesus tirou para fora, foi Betsaida. Jesus tirou para fora e cuspiu no olho dele, depois botou... Viu a árvore como homem, depois retornou novamente. Não dá 5 minutos. Mas o meu é mais demorado para o café da mulher. Até injetando fé na pessoa. Quem tá do lado dela tá tão desligado. E talvez eu não teria nem a resposta dessa pergunta. Mas o que aconteceu? Cai pro lado do mistério de Deus. Do mistério de Deus. Daqui a pouco ela saiu andando, tá aqui, andando. Se eu solto um vídeo desse na internet, hoje, por exemplo, a mulher, a Idete, que foi curada na nossa igreja, tantas outras coisas. O que aconteceu no Janeiro Profético, da nota de R$20, não sei se o senhor lembra, solta isso na internet. Hoje é um grande... No Janeiro Profético, o senhor professor assim. Aqui tem um homem de Brasília que mora no bairro tal, na rua tal. Ele vai dar 80 mil de oferta. Ele já escreveu no papel 80 mil. E eu estava do lado do pastor Oséias. Falei, Oséias, esse negócio está exagerado. Está exagerado. Daqui a pouco o homem veio e disse, eu moro na rua tal, eu sou fulano tal, e o papel que eu falei que eu ia dar oferta está escrito aqui, pode olhar. Aí me trouxeram o papel, 80 mil. Falei, Oséias, fica quieto que é melhor que eu quero. Então, aí o senhor imagina, pastor, hoje o que sofre, a Rafael está falando, é a questão das pessoas estão indo, e o pastor dizia muito bem, mensageiros sem mensagens. Sim. O ano que vem eu completo 40 anos que eu estou no altar, 40 anos ministrando. Não sei se foi em 2018, 2019, Deus me usou falar com o pastor Eliseu, que as pessoas dizem que o senhor não acredita em revelação. Creio. Né? Deus me usou falar com ele. Não sei se era sua esposa, ou podia ter filho, o senhor, que não me comparecia. Os dois. Os dois. Aí Deus me usou para falar. E aconteceu. Eu poderia pegar fazer um corte e jogar na internet. Não tem. Falou até o sexo do bebê. Não tem na internet e aconteceu. Então o que eu tô dizendo aqui, hoje os profetas,
como você está fazendo sátira. Os verdadeiros, eles estão sendo colocados, desculpa a expressão chula que eu vou usar, que sou baiano, Sim, sim. um balaio de gato. O mesmo como balaio. se fosse a mesma coisa. Exato. Quando se fala profeta, é falso profeta. Por exemplo, só pensa em dinheiro. Todo pastor é ladrão. Todo pastor é ladrão. Como se é encomendado. Eu desafio alguém pegar um vídeo meu, eu tomando uma cachaça, desculpa a expressão, eu em um cabaré, em outro local. Quando pegaram o Daniel, a mídia pegou o Daniel aonde? Na lei do seu Deus. Sim. Porque ele orava 3 vezes ao dia. Então, qual é a gente que fala a verdade? E nós somos perseguidos por pessoas que querem o nosso mal. Eu estava, só interrompendo, estava orando na virada do ano, aos 3, 4 anos atrás. Sentei na mesa, o senhor veio, era virada do ano, veio que trouxe champanhe. Falei para ele, rapaz, obrigado, eu não bebo. Ah, mas está pago, está no pacote. Obrigado, querido, eu não bebo. Foi lá, veio outro. Passou uns minutos, veio outro. Olha, já vou abrir a champanhe do senhor. Eu falei, querido, nós, aqui nessa mesa nós não bebemos. Ah, tá bom. Mas tá pago. Eu falei, não bebemos. Vieram mais 2. Sim. Aí veio um que veio, foi na beirada do ano do Brasil, por causa da diferença do fuso horário. Ó, todo mundo se pode. Ele veio, eu falei, querido, eu muito obrigado, é que eu não bebo. Ah, tá bom. Aí veio o último, que na virada do ano, nos Estados Unidos. Aí paga aquela coisa, olha, vai virar o ano, toma. Eu já põe bem, eu falei, querido, eu não tomo. O senhor imagina chegar alguém não, vou te da contar mídia agora. chegar... Vou te contar agora. Terminou, dei a gorjeta, levantei. Quando eu estou saindo, o gerente diz, pastor Samuel, o senhor me dá licença? Olha aí. Eu falei, pois não, posso tirar uma foto com o senhor? Olha aí. O bandido tinha levado a champanhe, tinha levado mais 4 vezes, só para tirar uma Não, foto. e se chegasse ali e tirasse uma foto, sem o senhor abrir nada. Por isso que a importância que o pastor falou do equilíbrio. Nós temos aí 40 anos no altar. Quando vamos convidar alguém e o senhor tem essa sensibilidade do Espírito Santo e os pastores aqui, a gente faz, vamos trazer fulano, prega bem, vamos trazer a mãe de Deus. Hoje em dia, não me dá o vídeo. Eu quero ver se é verdade. A pessoa quer ver no vídeo. Não é mais o Espírito Santo que testifica com a pessoa. Então, mas desculpa interromper, mas é quase como se você estivesse vendendo uma experiência para a igreja. Exatamente. Hoje a igreja não convida mais um pregador, a igreja convida uma Há experiência. muitos anos atrás, nós convidamos aqui um pastor. Verdade. Um pastor, mas há muitos anos, por acaso estava no culto. E vigília, igreja lotada, aquela coisa toda. Ele foi orar para Jesus tirar câncer, tirar essas coisas. Ele foi orar, ele foi pôr na mão assim, na coisa, mulher, e foi pôr, daqui a pouco arrancou um osso. Eu falei, meu Deus do céu, a igreja ficou abalada e eu fiquei, caramba, como é que pode ser? Eu olhei para ver se tinha alguma cicatriz, não tinha nada. Aí eu falei, dá o osso aqui para mim, irmão. Mandei para o Adolfo Lutz fazer. Era osso de galinha. Osso de galinha. O cara tinha levado no bolso, Mas aí, um osso de galinha. Você não comeu muita galinha, não? E osso, Aí ele guardou o osso, foi lá e tirou o osso da mulher. A igreja veio ao chão. Agora, depois eu fui, irmãos, vamos vigiar que esse negócio. E contei para a igreja. Rapaz, a igreja não deu a mim. Não, porque vigilheiro não tem igreja. Vigilheiro é um povo louco. E os desigrejados da igreja Bispo, eu hoje, quero responder o pastor Calixto. eles se acumulam na internet. Os desigrejados da igreja hoje acharam uma igreja para congregar. E o nome dela é internet. Eu suspendi, depois da pandemia, eu suspendi a transmissão ao vivo por 2 coisas. Primeiro, a igreja da internet, que descobriu que dá para tomar taça pela internet. Só não dizemos. E o segundo, o tal do corte. Pastor Eliseu. O pastor Calixto citou os seguidores, a gente não pode ser responsabilizado por isso, pelo seguinte fato, a gente lembra de Éfeso. Éfeso teve como pastores João, Timóteo, Paulo.
Foi a igreja que perdeu o primeiro amor e hoje é só ruínas. Judas, discípulo, seguidor. João fez até milagres em nome... Judas, né? Fez até milagres em nome de Jesus. Seria Cristo culpado pela apostasia do ex-apóstolo Judas? Não. Então, assim, o camarada que me segue e fala que minha palavra é verdade absoluta, ele não me segue de verdade. Então você está falando do Judas? Eu vou perguntar uma coisa. Não assiste... Jesus sabia que o Judas ia ser o traidor. Sabia. Por que escolheu ele? Na mesa, Jesus deixou isso claro. A escolha de Jesus por Judas, pastor, foi para o apostolado, Mateus capítulo 10. E ali há a soberania de Deus sobre a vida de Judas também. Jesus deixa claro que ele sabia, ele escolheu, ele estava debaixo de um propósito. Não, mas quem escolheu? O Jesus escolheu Judas para ser o traidor? Mateus 10 diz que Jesus escolhe Judas para ser apóstolo. Agora, por livre... sim. Por livre escolha, ele escolheu... Aí que eu lhe pergunto, o bom do debate, que às vezes sai do tema, porque é interessante a pergunta. Então, Jesus escolheu pro mal, ele nasceu... É que nem aquele cego. Nem ele, nem o pai dele. Ele está cego para demonstração da glória de Deus. Pastor, é simples a gente olhar para Jesus e ver a soberania divina, e Judas você vê a responsabilidade humana. Essas duas não se separam na Bíblia Sagrada, só a eternidade para revelar. Soberania divina e responsabilidade humana. Tá aí, uma resposta interessante. Vou perguntar aqui agora, colocando esse fera. Rodolfo, sua impressão de tudo? Eu fico aqui recebendo essa aula, né? Recebendo essa aula e lembrando aqui de alguns episódios passados, porque, por exemplo, além de trabalhar na Jovem Pan, eu tenho um podcast também. E meu podcast, por mais que eu seja um cristão, e por ser um cristão, não é um podcast direcionado só ao mundo cristão, gospel, evangélico. É um podcast plural. Inclusive, eu já tentei levar alguns de vocês aqui na mesa e não tive resultado. Quem sabe dessa vez eu tenho. Eu nunca participei de um podcast. Vai ser o primeiro. Vai ser o primeiro, porque o pessoal pede. Mas eu acho que eles pedem pra fazer maldade. Pra fazer maldade não vai podcast. Não, então, aí a gente tem que filtrar. O crivo tem que estar lá em cima mesmo, tem que filtrar, porque hoje em dia qualquer um liga uma câmera e quer fazer um podcast. Não é assim que funciona. Podcast tem que ter propósito, né? Mas voltando ao tema aqui, eu acho que o cancelamento, vocês falaram sobre cancelamento, e a gente tem o Eliseu aqui, o pastor Eliseu, que vira e mexe, tentam cancelar, e a gente tem um menino de 15 anos aqui que foi cancelado recentemente, né? Inclusive o pessoal da Jovem Pan já tentou levá-lo algumas vezes, mas por essa questão do cancelamento não sabia se seria viável ou não, né? Cancelamento? O cancelamento de hoje em dia nas mídias sociais é a guilhotina do final do século XVIII, por exemplo. A guilhotina foi inventada em 1792. Aliás, perguntar pra ele, como é que ficou o negócio da escola? Tô estudando, bispo. Tô E o estudando. negócio do Conselho Tutelar? Conselho Tutelar. Foi uma série de medidas inadequentes que foram levantadas e, graças a Deus, com a ajuda dos advogados, até a senadora Damares e deputados do parlamento entraram nessa questão e viram que não podem parar ninguém de pregar e exercer funções dentro da igreja. Desativaram suas redes sociais, né, se eu não me engano, deixaram ali por um tempo, né, sem poder utilizar. Não. Apenas colocaram como em reverbere. Quando escondem o Instagram, não desativa, continua, mas só entrega para quem segue, né? Para quem segue só consegue ver o meu Instagram. Rodolfo, continua com a palavra. Sim, não, só deixa eles considerarem aqui que é importante. Então a gente vive hoje nas mídias sociais, a gente vive um fenômeno que aconteceu lá no final do século XVIII. Em 1792, a guilhotina foi inventada. E a guilhotina de hoje é o cancelamento. E nós, por sermos cristãos, nós somos perseguidos o tempo inteiro. O tempo inteiro, por tudo que a gente fala. Então, o pastor hoje não pode ter um carro do ano, o pastor não pode ter um relógio, o pastor não pode ter, sei lá, o direito a férias com a família no resort. A igreja, que é uma igreja continental e mundial, não pode ter um avião. Então, aí é que tá, as pessoas esquecem da história, né? E aqui eu vou ter como tese o Miguel, porque o Miguel foi fruto de estudo para muitos cristãos. Né? A galera colocando, Jesus não pregou quando o menino, quem é um irresponsável, quem é esse pastor Marcinho por deixar esse menino pregar e pedir dinheiro e ficar falando em outras línguas, mas assim, o Conselho Tutelar veio à tona, mas esqueceu da periferia, que aí a gente tem cerca de milhares e milhares de crianças que estão agora nesse momento a serviço do tráfico de drogas e sem frequentar uma escola e se preocuparam com a escola do menino, você entende? E aqui eu quero fazer uma ressalva, que quando surgiu esse negócio de ter king, ter power, não sei o quê, eu me concentrei ali com os meus pastores e pedi a opinião deles. E como é importante você ter
a direção certa, principalmente daqueles que seguem a Jesus de verdade. E nenhum deles crucificou o menino. Nenhum deles crucificou, olharam por uma outra ótica. Então é muito importante as pessoas que a gente anda e os líderes que a gente tem. Interessante isso que você está falando. Claro. Apesar de tudo, eu não vi nenhum pastor pegando contra o menino. Eu vi muitos pastores Eu vi pegando o contra Silas, eles. e o Silas falando uma coisa, mas não atingia ele de cara. Não atingia ele de cara. Né? Não, mas não é o que o segredo. Silas fala? Mas eu tem- respeito muito o Silas. O Silas me arrebentou uma vez e depois veio pedir perdão. Não faz Então, parte. mas é o modo operante dele, né? Vamos respeitar. Mas a questão é, a internet, hoje, ela é basicamente a vitrine social para as pessoas. Tendo em vista agora que o Donald Trump, Chama de palco de idiotas. olha só, o Donald Trump, ele colocou agora uma questão muito interessante para quem quer tirar o visto americano. Quando você for fazer a sua entrevista pro visto americano, as suas redes sociais, elas têm que estar abertas. Você não pode deixar sua rede social privada. E se você estiver falando mal do governo americano, ou tiver postado alguma coisa que seja ilícita aos olhos deles, ou estiver sendo amigo dos inimigos. Amigos dos inimigos, provavelmente, se você for uma pessoa de esquerda e tiver lá a foto do Lula ou qualquer outra questão assim, automaticamente você está proibido de entrar nos Estados Unidos. Ou seja, a mídia social está tomando uma proporção que nós nem sabíamos como seria isso. O senhor permite uma fala? Bispo, Claro. O senhor sabe, a pastora Carla foi do meio financeiro. Hoje os grandes bancos, uma das coisas mais principais na contratação, principalmente em cargo de confiança, como é gerente, essas coisas, a primeira coisa, o primordial que eles analisam é a mídia social da pessoa. E não é à toa que tem o LinkedIn. O LinkedIn é uma mídia social para quem quer ingressar no meio do corporativo. As pessoas não É um olham currículo o Facebook. digital, né? É um currículo digital. As pessoas não olham o seu Instagram, não olham o seu Facebook. Você tem LinkedIn? Abre o seu LinkedIn e seu currículo tá lá, com as pessoas que você trabalhou. Ou seja, a mídia social, ela já é uma realidade. E quem não se alfabetizar, quem não for letrado nisso, futuramente vai pastar. E aí a gente traz pro nosso meio gospel, pro nosso meio evangélico, né? A responsabilidade do que é dito no altar, a responsabilidade de como da sua conduta social, ela é muito importante, porque o mundo continua perseguindo a gente, cristão, e muito mais. Então hoje você trabalha essa perseguição com humor, hoje você trabalha essa perseguição com Bíblia, hoje você carrega trata essa perseguição com fé. Porém, sempre vai existir as pessoas que vão olhar por um outro prisma. Então, o pastor Eliseu, falou uma coisa lá, pastores vão achar que ele está com uma heresia. Porque o entendimento da Bíblia... Você já foi vítima dessa internet doida? Muitas vezes. Posso contar um caso aqui? Claro, eu sou a favor do direito, né? Eu sou jornalista, não de formação, porque minha formação é publicidade e propaganda, com viés em jornalismo. Mas eu me formo agora em direito. Então, na política, o meu viés, ele é sobre o direito. Não importa se a pessoa está sendo de esquerda ou de direita, a gente vai defender aquilo que é bom para o povo. Então a gente tem sempre uma ótica de olhar a necessidade e as pautas que são pautadas e que estão em evidência. E eu, uma vez, estava defendendo a questão da questão do julgamento do Bolsonaro. Eu estava na Dirce, na Alameda Santos, que é um bar onde todo mundo almoça ali, do Pânico e da Jovem Pan. Uma mulher passou e me deu uma garrafada na cabeça. Ela abriu a janela e me deu uma garrafada. Aí eu olhei assim, ela, bolsonarista, não sei o que lá. Falei, meu Deus do céu, a troca do que isso, cara? A dificuldade de aceitar a diversidade. Exatamente, vira e mexe. Por exemplo, agora eu postei uns stories aqui com o Miguel, dizendo que eu sempre fui um defensor, porque não menino, né? E se a gente não tiver cuidado com o que a gente fala, ao invés da gente ter um canhão a favor de Jesus, a gente pode ter um menino que pode ser um depressivo amanhã, que pode ser um menino que vai esconder seu talento, porque isso aqui é talento. Isso aqui de verdade é dom, e dom é algo que Deus deu e não é revogável, ele deu, ninguém tira, né, cara? Então, já tá aqui na minha internet, não acredito que você tirou foto com ele, que você postou um vídeo com ele. Eu falei, gente, são pessoas que me seguem, que são pessoas, mas que a gente não tem um domínio sobre as pessoas que estão do outro lado, é uma loucura, você entendeu? Então assim, eu faço meio termo aqui porque eu sou um defensor da internet, mas a gente como é tem que tomar você cuidado. vê a regulação ou a regulamentação da internet? Então, a gente tem um marco civil da internet
que está lá no seu artigo 19, que diz o seguinte, que a responsabilidade daquilo que é postado é de suma importância do usuário, devendo ao provedor... Isso já não é uma resolução para a questão da internet, e não seria necessário o governo entrar nisso de novo? Sensacional. Nós tivemos um acontecido em 2017, que foi a candidatura do Donald Trump nos Estados Unidos. E ele foi eleito pela internet. Ele não foi no voto popular, teve os seus delegados ali. Os Estados Unidos é uma votação diferente, né? Só que ele teve a campanha dele pela internet. Isso se repetiu em 2018 com a campanha do Bolsonaro aqui. Bolsonaro foi um fenômeno na internet. Contradizendo todas as pesquisas da época, né? Exatamente. E ganhou fazendo campanha digital. O que a gente está vendo agora para a próxima campanha? Que eles querem regularizar ou regulamentar a internet para que factóides não sejam colocados. Factóides de que tipo? Factóides a serviço da direita. Porque tudo que é a favor da direita é derrubado pelo Congresso. Positivo então, ou negativo? É negativo. É óbvio que é negativo. A gente já tem a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, e a gente tem o Marco Civil da internet que já regulariza isso. Por exemplo, se eu postar algo na internet, na igreja do Senhor, por exemplo, na Dedo Brasil, se eu postar algo lá e a pessoa se sentir ofendida, automaticamente ela vai no Senhor e pede para aquilo ser retirado. E é retirado. Só que hoje em dia as pessoas tem que estar em juízo, né? Você tem que oficializar para tirar isso da internet. Mas eles querem regulamentar e nós sabemos muito bem o porquê, bispo. Mas, na verdade, você acha que eles querem regulamentar? Ok, por quê? Porque, eu, sinceramente, eu não estudei esse assunto. Não, muito bem, mas é tudo uma questão política, tá? Não é preocupado se existe pedofilia, se existe falsos profetas, se existe crime. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com a preocupação com o trabalho infantil ou o trabalho análogo à escravidão. Nada disso. Eles estão preocupados com o que vai ser postado politicamente. Nós estamos aqui hoje numa política extremamente contundente que está se inclinando ao abismo com a questão da esquerda no nosso país. E eu não quero fazer programa político aqui, tá? Mas só ressaltando que não consegue ter a língua digital ainda. Nós sabemos que a esquerda no país ele é muito forte em outras raízes, mas a internet para eles ainda é uma dificuldade. E nós temos a direita com meninos. Nicolas Ferreira, por exemplo, com 33 anos, que é um fenômeno nas redes sociais. Nós temos o Miguel Oliveira, que se um dia for candidato a alguma coisa, o menino tem 1.300.000. Já tem uma oratória sensacional. É um perigo para eles isso aqui. Então tudo que ele for falar ou for dito por ele futuramente, vai ser cerceado. Mas isso não seria o preço da grandeza? Porque assim, de certa forma, tudo bem. A gente sabe que não tem como você se responsabilizar pelo que as pessoas falam. Mas chega um certo momento da sua influência que você não tem nem essa condição. Sim. Porque quando você consegue lidar com algumas questões ali, enquanto você está crescendo, tudo, você consegue dar conta de tudo isso. Mas a partir de um momento você não consegue mais dar conta. Então eu acredito que sim, é completamente triste e nós rechaçamos totalmente todo tipo de perseguição contra quem quer que seja. Mas eu acredito que seja um pouco do preço que se paga por ser grande. Não, mas de certa forma. Não, tudo bem. Mas a gente tá falando você vai ter gente contra você. Tudo bem, mas a gente está falando de uma perseguição política, por exemplo, tá? A gente tá falando a gente fala de uma perseguição política, que não cabe a nós. São 11 ministros não, é que vai citou o Miguel. E não é uma perseguição política. Não, ainda. Eu falei, se ele se posicionar, eu me posicionei há 2 dias. Eu vou botar no futuro. Eu falei, ainda, não falei hoje. Eu me posicionei há 2 dias atrás e comentei sobre o Lula querer dar jabuticaba pro Trump para resolver a taxação. Em 1 hora bateu 600 mil, em 1 hora saiu em 3 páginas. Então, mais de 4 mil comentários. Todo mundo me batendo por eu ter 15 anos e falando politicamente. Então, concordo realmente com o senhor. Eles estão com medo. Eles têm medo disso. Essa é a questão. Porque eles sabem que se os crentes chegar lá, vai ter problema para eles. Vamos então pro outro lado. Vamos lá. A internet, nós estamos falando daquelas pessoas que falam mal da gente. Mas e dos pastores que usam a internet só para pôr coisa que escândalo no mundo? Por exemplo, o cara se veste de Fred Flintstone. Como é que é? Se vestiu de Fred Flintstone. A outra esposa se joga no tanque. Eliseu, coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Isso denigra o evangelho.
É nesse A gente sentido. fica tudo numa vala rasa. Mas antes, pastor Eliseu, eu falar só falar. colocar uma razão. A internet também é palco para todo mundo. Essa é a grande questão. Nós vivemos um país, bispo e pastor Eliseu, onde 37% das pessoas são analfabetos funcionais. Em 2006, foi estabelecida uma lei, foi sancionada. Isso tem cura? Foi sancionada uma lei em 2006 que o aluno ele não repetia mais de ano, a não ser por falta. Ele passava automaticamente. E hoje nós temos um retrato muito ruim, porque você prega uma coisa e as pessoas não têm hermenêutica, elas não entendem o que você está pregando. Você tem que às vezes desenhar para essas pessoas quem foi Davi, que Davi foi chamado lá nos seus 13 anos para ser pastor, mas que ele não foi pastor automaticamente, ele não foi homem, teve um tempo para maturar. E as pessoas não entendem muitas vezes o que vocês estão pregando, vocês pastores, que tem uma grande responsabilidade. E isso causa o quê? Causa grande heresia. É pastor com calça apertada, sapato sem meia e camiseta colada no corpo. É mulher com aqueles vestidos colados com silicone e colocou hidrogel no quadril. É pastor que, sei lá, a gente tá dando palco para essas pessoas. E quem são as pessoas que olham para essas pessoas e têm como referência? São pessoas que não entendem do que Sem estão se estrutura alimentando. nenhuma. Exatamente. Rodolfo, só um adendo. Eu acho Claro. que a internet, ao passo que ela é a ferramenta que às vezes fere a fé de alguém, fere, né, a crença de alguém, Não, mas- ela mas também é é a aí- ferramenta pela qual a pessoa pode ser curada e alcançada também. Não, não, Amém, claro. Eu com acho que se certeza. o ponto vem de um lugar, o contraponto Não, mas é que venha do mesmo lugar. a questão, o lado bom, Concordo plenamente. o lado bom é maravilhoso. Uhum. Agora, a questão é a desgraça que viraliza, que faz a gente virar, O que mais viraliza é a desgraça. e que daí a gente passa a gente virar o que nunca fomos. Pastor Eliseu, Bispo, aí cabe a pergunta. Pelo engajamento, vale tudo? Vale. eu descobri agora. É resenha, tô brincando, gente. Tô Eu brincando. descobri agora. Eu descobri no velório da minha esposa. Vale tudo por um like. O cara ter um like, vale tudo. O cara dizer que eu sou o dono do cemitério da Consolação, que tem é de 1.800. Bispo, o senhor aceita no arroba, um jazigo pra mim, no arroba. Bispo, Pastor, é um absurdo. Tô de resenha, isso. tô de a resenha. nossa preocupação aqui, Ganha dinheiro em cima disso? a nossa... Falou comigo, Diogo? O quê? É um arroba? Ganha dinheiro em cima disso? Na arroba é visibilidade, né? Visibilidade. Visibilidade, assim, bora lá. Então, desculpa interromper. Então quer dizer, sem nenhuma ética, arrebenta quem quiser que arrebentar. Vale tudo. Vale tudo. Pastor, a questão é que a gente parece... E são, a grande maioria que faz isso são os desigrejados. Tá aí a questão que o senhor encaminhou a minha fala. A nossa preocupação deveria ser com os crentes, não com os ímpios. Os ímpios são mentirosos. Jesus disse em João capítulo 8 que os ímpios fogem da verdade porque eles cumprem o desejo do pai deles, que é o diabo. É normal. Sempre haverá dois tipos de pessoas na terra, desde Caim e Abel. Dentro das nações, Deus tinha Israel. Temos os falsos profetas e os verdadeiros, falsos apóstolos e verdadeiros. Então, como aqui somos pastores e cristãos, a nossa fala deve ser direcionada aos crentes. O ímpio pode mentir, você não. O ímpio é natural caluniar, você não. O ímpio pode viver de corte isolado, você não. Você é crente. Então, se você tem uma página na rede social, você deve ter a ética cristã ali. A ética cristã deve pautar nossas postagens. Isso tem que ir para os nossos púlpitos. Por isso que o senhor perguntou, tem jeito? Eu digo que tem. O evangelho é transformador. Agora, os pré-reformadores usavam popularidade para quê? Para colocar as escrituras no seu devido lugar. Os reformadores usaram popularidade para quê? Para colocar as escrituras no seu devido lugar e libertar as pessoas da escravidão, da idolatria. Pastor, eu não vou dar o nome aqui para não dar a ele o direito da resposta. Abertamente estou falando isso. Tem agora um pastor que foi muito famoso no passado. Muito famoso. Teve um problema da vida dele e eu não entro nisso. Teve o segundo casamento, uma barba enorme aqui embaixo. Só que agora, ele tem uma coisa.
ele tem um programa só para meter o pau em crente. Não dá para entender. Como é que pode um cara que já foi, meu Deus, que foi conhecedor profundo da Bíblia, era um dos maiores pregadores desse país, ele faz um programa só para descer o cacete de pastor? Como é que pode isso, Edson? Jesus avisou sobre esse tipo de gente que o amor se esfriaria. Paulo avisou sobre esse tipo de gente. Estão se cumprindo as escrituras. Eles são cumprimento das escrituras e nós precisamos cumprir as escrituras com a ética cristã. Então, se eles mentem de lá para cá, a única arma da igreja é falar a verdade daqui para lá. Na verdade, explicar para a igreja o projeto satânico. Eu sempre tenho dito, invadam a internet. Coloque. Eu fiz uma coisa engraçada. Um dia, na época da eleição, os diáconos colocaram nos bancos o papel do candidato à igreja. Eu não estava nem aí, eu não vi papel. Para mim aquilo é envelope de dízimo. Eu estou pregando, no meio do culto, alguém vem e me mostra uma matéria do Terra. No meio do culto. O Terra me arrebentando. Eu não sei, eles tinham material guardado, 3 folhas me arrebentando. Aí fui os comentários, só pancada. Aí chamei o pessoal próximo a mim. Dava umas 50 pessoas. Fui no gabinete, todo mundo sentado. Aí eu falei, irmãos, vocês viram isso aqui? Vimos, que lamentável, né, pastor? Eu perguntei, isso aqui que estão falando de mim é verdade? Não, pastor, de jeito nenhum. Isso não é verdade de jeito nenhum. Eu falei, então por que nenhum de vocês entraram no comentário para me defender? Eita, agora. Uma igreja que não se defende. Quer ver todo mundo se dar mal. Você deveria, literalmente, Bispo, escrever um folheto, literalmente, para servir de Inspiração. Ou até mais, servir de modelo. defesa. Em defesa da fé. Usando isso. Porque eu vou te dizer, olha, eu sou uma pessoa um pouco antenada. Tenho uma assessoria bem antenada. Mas vou te falar a verdade, eu tenho pouco argumento, porque não tem material escrito no mercado. Não tem ninguém que chegou para dizer, olha, é isso aqui que faz isso, e o caminho para parar com isso é isso aqui. Em off, o senhor falou algo importantíssimo, não sei se o senhor vai falar publicamente. Por favor. Mas eu me lembrei do que Jesus disse em Mateus 16. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí eu pergunto aos que estão aqui presentes e aos ouvintes, podem comentar aí, é melhor que dar um engajamento para nós. Porta é instrumento para atacar ou para se defender? Para se defender. O que Jesus está dizendo não é que o sistema mundano e infernal virá de lá para cá para atacar a igreja e ela se defende. É a igreja que vai daqui para lá e o mundo não resiste. Nada pode contra a verdade senão por ela. E quem é a coluna e baluarte da verdade senão a igreja? Mas eu quero deixar aqui publicamente um pedido a você. Produz um livreto. Eu mesmo vou comprar milhares que eu quero entregar para os meus obreiros. Pronto, minha equipe está assistindo aí. Nós temos que ter alguma coisa. Precisa. Temos que ter alguma coisa que diga o que é isso e que ensine como se defender. Para chamar os nossos jovens, nossos adolescentes, falar, gente, tá aqui o livro, lê. Vocês têm que... Porque a multidão, os comentários do que nós fazemos, só entra cacete. As irmãzinhas do ciclo de oração tá com medo de dar lugar ao Espírito Santo por causa de um comentário. As irmãzinhas com um celular ligado. Vamos, pastor, eu também tenho que falar. Vamos, pastor lá do Nordeste, ele é contra bater palma. E agora ele é contra o reteté. Reteté é uma linguagem que os pentecostais, principalmente os vigilheiros, usam. Eu no começo achava feio. Mas depois fui entender, gente, quem vai, esse pessoal vigilheiro, pessoal, eles são doidos, mas tem que ter lugar para os doidos também. Meninos. Os meninos, porque se a igreja não tiver menino, não tem crescimento. Então o que faz?
eu venho, eu até faço isso aqui na vida. Fica até meia-noite. Ora, eu tenho uma oração que eu faço de intercessão, oração intercessória. 00:10 eu vou embora. Que é para não ver você até porque escandaliza. Mas você tem que ter, porque são meninos. Esses meninos podem amanhã ser grandes obreiros. E são coisas sadias. Porque eles têm vontade de Deus. Bispo, o bispo Primaz, em uma das convenções, ele liberou uma palavra aos pregadores que eu nunca esqueci. Ele disse assim: eu e os que pastorearam no meu tempo viemos como tratores preparando a estrada para vocês. Hoje vocês passam como Ferrari, fazendo barulho em alta velocidade, mas nas estradas que nós construímos. Então, me permita, bispo, quando o bispo Primaz, o bispo Ides, algum líder, ouve esse termo reteté, como o senhor já escutou, o senhor escandalizou. O que assusta neles é, esses meninos só querem isso, focar apenas nisso. O Brás tem vigília, mas tem conferências, tem escolas. Esses meninos estão com sede dessas escrituras que estão sendo apresentadas. Aliás, eu virei uma maldade que fizeram comigo, o negócio da Bruna Cara. A Bruna Cara tinha pregado, cantado um hino, 2 hinos, 3 hinos, 4 hinos, 5 hinos. 5 hinos. E se foi pro sexto, falou, querida, Deus te abençoe. Eu preciso ouvir a palavra. Ah, maltratou. Não maltratei ninguém. Mas tem que ter limite. Eu preciso ouvir a palavra. Porque o que a música faz é preparar o ambiente para a palavra. Eu traduzi o Benihim uma vez. Ele disse assim: você quer milagre? Cria atmosfera. Então, eles vão ali. A mensagem é que vai curar. Não é o louvor. O louvor não cura. O louvor prepara o coração para quem vai ser curado. Agora, você 5 hinos para a pessoa cantar. Quer cantar 6, 7, 8? Ah, vai plantar batata no asfalto. Não dá. Quero ver a mensagem. E a mensagem foi tão certa que ele não abriu a boca para falar dela. Não abriu a boca. Porque a igreja não lutou, porque tinha sido 5. 9 da noite para pregar a palavra. O dia que pregou fui eu. Foi. E você não usou a palavra para falar mal dela, pregou a palavra. Eu não combinei com você. Eu não falei, não, eu sou pastor, eu tenho que ter palavra. O meu povo é edificado pela palavra e não pelo louvor. Eu preciso falar que a vigília do Brás tem palavra, hein? É uma vigília gostosa, sadia, espiritual, um ambiente do reteté, do manto. Daí. Essa é a linguagem do reteté. Irmão, tem que ter menino na igreja, pastor que falou isso. Se não tiver menina, porque a igreja não está gerando. Ninguém nasce grande. Eu hoje, com a experiência que tenho, não nasci assim. Eu não posso pegar, pôr um negócio na cabeça do meu pai e pôr um negócio na minha cabeça e transmitir o que ele sabe para mim. Não, eu só vou saber o que ele sabe quando eu estiver na idade dele. Então, deixa os meninos, porque os meninos daqui a pouco vão virar cooperador, vão virar diácono, vão maturizar. Podem daqui a pouco ser os pastores das grandes igrejas, porque pastor é apaixonado pelo que faz. Pastor, eu me preparo para o culto, eu chego 2 horas da tarde na igreja, eu faço meu cabelo, faço maquiagem que eu tenho que ir para televisão, aí vou me encontrar com o grupo de louvor, fico 2 horas com o grupo de louvor dentro do estúdio, vai cantar isso, vai cantar isso, vai cantar isso. Eu preparo o culto para a palavra. Preparar o ambiente. Preparo o ambiente. Nunca esqueci o que o Benihim me disse, Samuel. Você quer milagre? Prepara o ambiente para milagre. E bispo, me desculpa, eu cheguei aqui já me intrometendo. Cumprimentando aqui o Oséias, que é o senhor presidente da Assembleia de Deus em São Bernardo do Campo, e hoje é o deputado estadual, grande deputado estadual. Tem feito pela igreja que nenhum deputado fez até hoje. Bispo, paz do Senhor a todos, aos pastores que estão aqui na mesa, dizer ao senhor da importância que o senhor sempre teve na palavra e pela palavra na igreja do Brasil. Isso não se destaca só apenas na vigília, a orientação que o senhor dá para os obreiros. Quantas reuniões de obreiros o senhor disse a nós, obreiros, como está a congregação, qual é o tempo que se dá a palavra, como você se prepara para a palavra. Eu dou, inclusive, coisa louca.
Braz tem 3.800 congregações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3.800. Eu tenho 1,5 e-mail para denúncia. Exatamente. Eu tô lá, eu vou em público. samuelcastroferreira@ol.com. samuelcastroferreira@ol.com. Mais uma vez. samuelcastroferreira@ol.com. Dirigente tá indo mal, tá fazendo coisa errada? Manda para mim. Não deu para falar? Manda para mim. Se eu vejo que tem lógica, eu mando chamar uma comissão, mando chamar o dirigente. Olha, muda isso aqui, isso aqui. Porque eu quero uma igreja alicerçada. Se tiver segunda-feira que vem aqui, pastor Eliseu, não entra uma pessoa dentro da igreja, fecha as portas. Palavra de ensino. O pregador começa 8h30, só termina às 10. É 1h30 de palavra. Glória a Deus. De palavra. Agora, tem o reteté também. A Debraz é a Assembleia de Deus. Eu posso falar isso que eu viajo. Eu sou pastor de igreja, viajo e essas igrejas que proíbem não vão nunca me convidar pelo estilo que Deus me usa. Eu estive agora na Debraz Araçatuba 6 dias. Inclusive, tá vindo uma caravana para Cibem. Meu Deus do céu. Não, o menino está sendo uma bênção. Pastor Ezra, um abraço a ele. E, pastor, a Debraz, ela não proíbe a ação do Espírito Santo de Deus, a Assembleia de Deus Madureira. Eu e com até falo o responsabilidade. seguinte, vendo só. Da meia-noite às 10, eu vou dizer, irmãos, se eu ficar aqui, profeta não vai profetizar. Quem tem dom não vai ter dom. Então, falando assim, os irmãos ficam à vontade, estou indo embora. Olha, eu estou indo dormir. Os irmãos ficam aqui à noite, eu vou indo dormir. Até porque senão o profeta não manifesta. Mas, bispo, não o instante é isso. Eu posso falar porque eu represento o senhor Você dirige na vigília e no janeiro profético e no Abala também. E eu sei, falo assim com muita tranquilidade, o quanto o bispo cobra a gente da organização, da realização, quem vai pregar, quem vai cantar. Quantas vezes eu faço isso público? No janeiro profético, já são 16 anos dirigindo o janeiro profético, debaixo da orientação. Quantas vezes, eu até brincava, dava dia 9, eu falava, giripoca vai piar para minhas costas. Eu apanhava. Quantas vezes? Apanhava no contexto de ser orientado. O que está acontecendo isso? Por que foi assim? Por que não deu mais tempo para a palavra? Tudo. Por que não existe, nada ocorre aleatoriamente? Os eventos da igreja têm os meninos, aliás, mas tem um pastor que acompanha. Pela primeira vez vou dar nome aqui. Não vou dar. Porque usou o nome contra mim. Aquele pastor Josué Gonçalves me esmiuçou no pau. Porque um garoto de 14 anos trouxe uma palavra na igreja. Querido pastor, Jesus com 12 deu aula para os mestres. Vou repetir, talvez na sua Bíblia não tenha isso. Jesus aos 12 deu aula. A Bíblia diz que os mestres ficaram estonteados com a sabedoria do menino. Então, pastor, se na sua igreja não tem oportunidade para menino, manda para cá, porque eu tenho. O senhor me ligou um monte de vezes para pedir perdão. Não precisa pedir perdão. Porque o que o senhor fez foi lançar um monte de, como é que chama, de aquele de penas para andar para tudo quanto é lugar. E eu não gosto, pastor, de falar uma coisa para o senhor. O que é reservado, se pede perdão reservado. Uau. Mas o que se faz público, se pede perdão em público. Se o senhor quiser, eu venho aqui. Esses dias, o Silas Malafaia veio aqui e pediu perdão. Ele viu que eu tinha errado. E eu sempre respeitei o Silas. Eu digo que o Silas é necessário na igreja. Você não pode concordar com ele, mas não pode deixar de ter o Silas. Ele é necessário para a igreja. O reino precisa dele. Agora, o senhor foi muito infeliz, né? Eu não quero que o senhor me perca perdão, porque eu não quero ficar com raiva do senhor, e a raiva que eu tenho do senhor é ir para o inferno, né? Então, eu não quero pedir perdão. Quero só orientar o irmão, publicamente, o irmão fazer uma análise antes de falar bobeira, né? O menino estava na minha igreja. Se o senhor me perguntar quem era o menino, eu não sei. Eles puseram lá, o menino chegou, põe. São
quase 8 horas de vigília. Agora, não sei se a sua igreja tem vigília. Se precisar de vigília, chama o pessoal do Brasil aí que eles vão aí e ajudam o senhor. Aliás, se precisar de membro, chama o pessoal do Brasil aqui que eles vão aí e ajudam o senhor para encher a igreja também. Tá bom? Agora, não fala mal do pastor, não. Eu não falo mal do pastor. Já tenho o diabo para fazer isso. E bispo, se o senhor me permite só uma coisa. Um dos meninos, desculpa, irmãos, um dos meninos que passou pela, agora eu vou usar aqui então o parlamento aqui, pela ordem. Só sendo um dos meninos em que a vigília deu oportunidade, um dos meninos em que o janeiro profético deu oportunidade, hoje é membro da Assembleia de Deus do Brasil, São Bernardo do Campo, chamado pastor Mateus Donato. O Mateus Donato é pastor do nosso ministério hoje, é um jovem, o pastor Eliseu conhece ele, pastor Igor conhece ele. Monstro sagrado. Um menino que prega demais. Prega em diversas igrejas do Brasil inteiro, né? Representa o nosso bispo, sempre leva a palavra do nosso bispo. Um menino honesto, um menino crente, fiel, leal. Olha, bispo, pra você ter ideia, todo dia manda mensagem onde vai estar. Não, foi pastor lá Oséias, que o senhor deu oportunidade e hoje prega no Brasil Eu comecei com 6 anos, quem era o meu pastor presidente? Era o pastor Luiz Gonzaga de Medeiros. Meu tio. Ali, irmão. Ô, bispo, Ali era pesado. Posso fazer uma pergunta pro senhor, bispo, se permite? Quantos anos o senhor começou? Eu? Fui batizado aos 12, fui consagrado aos 13. 13. Ô, bispo, tomo licença aqui para poder falar aqui de uma coisa que a gente tem criado, aliás, algumas pessoas têm criado muito tabu na rede social hoje em dia. Essa questão de criança estar no altar pregando, de jovens estar no altar pregando. São pessoas que não entendem que o chamado de Deus para alguns vem mais cedo, né? A Bíblia diz daquela menina da casa de Naamã que foi usada como instrumento para levar Naamã até o profeta. A Bíblia diz aquele menino que ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, e quando ele vai trazendo aquilo até Jesus, Jesus multiplica e mata a fome da multidão. O problema é que a guerra hoje em dia está com muito Saul e Davi. Saul tem raiva de Davi porque Deus levantou Davi, não levantou Saul. Deus levantou Saul, só que Saul não tratou bem aquilo que Deus deu para ele. Então Deus rejeitou, falou a Samuel, até quando tu terás dó de Saul, tem o Senhor rejeitado. Deus rejeitou a Saul e Deus levantou a Davi. Tanto que no texto diz: trazei-me um menino que toque bem a harpa. Bispo, o texto diz que é para trazer um menino que toque bem a harpa, que saiba tocar a harpa. A Bíblia diz também que jovens, lembra do teu... Eu quero dizer que se tem menino por aí que prega, tem Deus na vida, pode vir no Brás que eu dou oportunidade. Ô bispo, eu queria acrescentar aqui, tem uma geração muito... A gente, como tá falando de menino, de jovens que tem se levantado, tem uma geração muito boa, conheço muitos, tem muitos amigos que cantam, que pregam, mas assim como existe pessoas boas, existe meninos também que não valorizam, porque tem muitos meninos se levantando e desprezando a história que vocês construíram, achando que eles são superiores. E não, a gente tem que se submeter a uma autoridade espiritual. Eu só tô aqui hoje... falta de ensinamento. Exatamente. Então eu tenho que entender que eu só tô aqui hoje porque o bispo Samuel Ferreira preparou o caminho. Devemos essa Eu só honra. tô aqui hoje, a gente só tá aqui hoje, só tá se levantando jovens para pregar, para cantar, porque bispo Primaz, Manuel, preparou o caminho. A gente só tá aqui, só tem jovens... Nós não podemos deixar eles de canto. Isso, a gente só tá aqui, só tem jovens se levantando, porque Paulo Leivas Macalão preparou o caminho. Porque Daniel Berg e Gunaving preparou o caminho. Correto. Então nós só estamos aqui, nós não podemos. A juventude que está se levantando não pode desprezar. Eu assumi que foi feito. Então a Eu juventude. não fiz para assumir. Isso. Eu assumi que foi feito. Eu agora tenho que fazer minha história para frente. Para alguém lá na frente olhar e dizer, ele fez. E dizendo... Desculpe-me, qual é hoje a liderança a nível nacional, abre aspas, que dá oportunidade para menino? Chama-se Bispo Samuel Ferreira. É o único que dá oportunidade. Desculpa, a gente tá cansado. Foi de no muita púlpito gente da... Falar é muito fácil, forjar. Eu vim de uma casa que eu não tinha pastor na minha casa, eu não tinha diácono na minha casa, eu não tinha evangelista na minha casa, na minha família não tem um pastor. Mas, pastor E Oséias... Deus me levou onde levou, por quê? Porque eu tive um líder que me encontrou. Eu nunca vou me esquecer. Quando Olha o bispo isso. chegou no Brás, o bispo vai, no dia da posse, o bispo no canto do púlpito falou assim no meu ouvido: meu filho, fica debaixo da minha cabana,
que você vai se dar bem, Deus vai ser com você. Eu vejo Deus na sua vida. Eu me lembro que um momento da igreja, que eu tive um momento muito complicado, isso é coisa de menino precisa compartilhar, que eu dirigia uma igreja que o bispo havia me confiado para representá-lo, tivemos um problema de uma rebelião. Eu lembro que acabou o culto, eu vim aqui, eu trouxe a chave da igreja, desnorteado, falei, bispo, eu não aguento mais, eu sou muito menino, não vai dar para mim, tá aqui a chave, o senhor põe o tobreiro lá. O bispo olhou para mim e falou assim, meu filho, a sua sorte é que hoje eu tô bem. Faz o seguinte, pega essa chave, vai pra sua casa, porque eu sei onde você vai chegar. Isso que você tá fazendo é ação de menino, mas eu tô aqui pra ensinar o menino. E se eu tivesse dado um de louco, talvez eu não estaria onde está. Talvez não, eu não estaria onde estou hoje. Agora, eu não posso. Esse dia alguém falou, por que você põe debaixo da direção? Por que você põe foto comigo? Ué, quem é meu líder? Quem me deu oportunidade? Quem abriu o caminho pra eu passar? Eu tô onde eu tô, por quê? Como o assunto é internet, eu acho que é importante até esse ponto. Porque a internet dá voz a meninos que realmente são imaturos. Mas que precisam reconhecer a liderança que tem. E esse é o ponto. Se não tiver, eu acho que a gente não pode sair na internet aí, desculpa a expressão, bispo, desembestado, exato, fazendo, acontecendo, esquecendo que tem um líder. E se comprometer também, que qualquer coisa errada que se você fizer lá, você compromete o seu líder. Exatamente. Então, porque quem dá a palavra é o líder, quem protege é o líder. O mesmo altar que dá a oportunidade é o altar que instrui. O mesmo altar que dá a oportunidade é o altar que abraça. E o altar também a gente só tem que normalmente, é até o contrário. Normalmente a gente primeiro instrui e depois dá o altar. Exatamente. A gente precisa só entender uma coisa que eu falo aqui, não tô falando por mim. Eu tô te falando de uma geração que eu tô representando aqui nesse podcast. Eu tô falando pelo missionário Miguel Oliveira. Eu tô falando que ontem eu estava pregando no culto, pastor Eliseu Rodrigues, e parou no culto uma mãe de luto porque perdeu o filho dela há 7 dias atrás. E o neto dela, de 5 anos de idade, ele tava com a cara fechada porque perdeu o pai. E eu brincando com ele, brinquei The King, consegui. A mãe dele veio chorando pra mim e falou assim, Miguel, depois de 7 dias você conseguiu tirar um sorriso do meu filho, do meu neto. Eu tô falando aqui de uma geração que eu represento. Pastores, eu olho pra câmera, quando os senhores batem em mim, os senhores não estão batendo no Miguel Oliveira, os senhores estão batendo em jovens que eu tô representando. Vocês, quando ridicularizam eu em cima do altar pregando, os senhores não estão ridicularizando. Vocês estão colocando medo em jovens que dizem assim, se o Miguel tá apanhando, se eu for pra rede social, eu vou apanhar também. É claro que o Miguel tá falando isso, pra quem tá fora daqui, tá vindo lá de lá, que é uma audiência absurda. Também 360 municípios, Rio de Janeiro inteiro agora. Pastor Eliseu, o senhor queria falar uma coisa? 2 pontos. Eu comecei a pregar com 5 anos de idade. Olha aí. Mas se não fosse alguém que confiasse, desse chance. Sim, bispo. 5 anos de idade, fui batizado com o Espírito Santo numa escola dominical. A partir dali, eu comecei a pregar em congressos de crianças. Olha aí. Que não existem mais. Tá faltando, bispo, nas Assembleias de ótimo. Deus. Então, o meu público era um público que entendia a minha linguagem. Meu pai e minha mãe me instruía com mensagens para aquele público. E em muitos ambientes onde eu pregava, depois do culto, pastores. Porque, como o senhor falou, o senhor simplesmente aprovou o que alguém fez. O senhor não chamou uma criança e disse, prega aqui. E o senhor tem autoridade para isso. Mas alguém chamou, o senhor não proibiu. Ok. 1 Samuel 3, entendeu Eli que o Senhor chamava Samuel. O menino tinha chamado e Eli tinha sensibilidade. E mais, depois que ele é consagrado, a Bíblia diz, e o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Um menino. Era. Então, essas narrativas nos fazem confirmar que o pentecostalismo clássico, em sua origem, sempre deu oportunidade a crianças, sim, mas teve sempre um público para que entendesse a linguagem dessa criança, e mesmo pós-pregação, essa criança era instruída. O senhor já me exortou aqui na Debras. O senhor disse assim, quem exorta pastor, é pastor. É outro ponto, bispo. E você aceitou. Aceitei. E aí, o meu pastor me chamou, me colocou como co-pastor em um campo hoje, Assembleia de Deus Central em Goiânia, Sim. Nós temos 5.000 membros. Sim. Hoje, como co-pastor, ele diz, agora você Mudou tem... Agora é outra coisa. Então, o que os nossos meninos pregadores estão falando? O que um menino de 10 anos vai falar sobre casamento, bispo? Entendi. Eu cheguei na igreja do Braz, olha a loucura.
Quem dirigia, quem dirigia o departamento infantil Paulo não era o meu casado e irmão. falava de casamento, né? Mas Paulo é inspirado pelo Eu Espírito. vou parar de né? pregar sobre cruz, que eu nunca tive crucificado. Não vamos discutir. Não, você vai pregar sobre cruz. questão- Aí nós vamos é uma discutir se questão Paulo que- foi casado ou não foi. Não, primeiro tem esse debate Tem tradicional. essa se ele questão foi ainda casado ou também. não. Alguns dizem que ele era viúvo, né? Segundo, Miguel, ele era. Outros dizem que ele era solteiro. Ele era. Solteiro não. Paulo era teólogo. Divorciado. Paulo era. Pastor, mas poliglota. se Deus Licença. quiser colocar... Licença. Pode falar, Não, Miguel. Brincadeira. O senhor primeiro. Paulo era teólogo. Paulo era poliglota. Fariseus, Paulo era fariseus. plantador de igreja. Professor. Paulo dominava a teologia judaizante e causou, olha pra mim, Miguel, e causou a teologia que nós nos baseamos nela. Paulo escreveu quase metade do Novo Testamento. Se Cristo não o estabelece como aquela voz que ele se tornou, óbvio, a gente não consideraria os textos de Paulo inspirados. Então Paulo escrevia inspirado pelo Espírito Santo. Quando a gente fala de uma criança com 10 anos pregar sobre as dificuldades do casamento, a gente lembra do próprio Paulo dizer que o neófito não pode se envolver com o ministério. Então eu não posso pregar o que está escrito, que eu tenho que viver isso, pastor, é isso? Você tem que vivenciar o que está escrito, Pastor, certas doutrinas, não, para que, Miguel, para que você tenha Miguel, autoridade para Miguel. falar. Olha, de Miguel. fato, é complicado entender. Não, Miguel, Não é questão. complicado entender, é Não, você Miguel, se submeter a falar isso. disso. Isso aí é simples. Peraí. Eu cheguei na igreja do Brás, quem tomava conta, dirigia todo o departamento infantil, era a irmã que não tinha filho. Ora, como é que essa irmã vai saber trabalhar com criança, ou saber o que é uma criança se não tem filho? 2. Cheguei na igreja do Brás, quem dirigia os jovens tinha 55 anos de idade. Ué, tá tudo errado. Há coisas na Bíblia que são peixe. Tem que comer com cuidado com o espinho. Então, há coisas na Bíblia que você não pode pregar. Assim como há coisas que você prega hoje, que eu, na minha posição, não posso mais pregar. A igreja, a Bíblia, tem tudo. Rapaz, se você endoidar a pregar São João 3,16, você arruma trocentas mensagens. Então, evita de pregar, por exemplo, qual a ponta maior da besta. Não leva a nada. Não leva a nada. Não, e é isso que eu estava falando aqui agora. Se você pregar lá, olha lá, Josué, ouvindo de Deus, ser forte, corajoso, não te espante, não te pasme. Você pregar Moisés no Rio Nilo, ok. Mas você pregar, por exemplo, Coré e Abdã, e o outro era Coré? Coré abriu Datã. Você pregar sobre isso, não funciona. Porque você ainda não tem essa estrutura. Mas presta atenção. Teu futuro vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Você está tendo um presente único, mas o que Deus vai te usar no futuro é loucura. Mas tudo depende de você estabelecer mentores. Não estabeleça só um. Sabe por quê? Você tem que ter o choque de 2, com ideias diferentes. E na oração, Deus vai te revelar o melhor. Você é um diamante, um brilhante. Agora, você precisa ser lapidado. E você vai ser lapidado, já está sendo lapidado, vai ser lapidado por outros diamantes. Bispo, Só perfeito. quem lapida diamante é diamante. Perfeito o que o senhor falou. Licença rapidinho, que eu deixo você falar. Revelação, profecia. Eu posso, com 8, 9, 10, 5 anos de idade, falar pela palavra da profecia para um casal. Mas eu não posso me erguer numa tribuna, abrir a Bíblia e explicar sobre casamento para um casal. Pela profecia. Eu não é diferente. posso dar aconselhamento. E aconselhamento pra casal. Só um Agora, questionamento. na profecia, ninguém aqui pentecostal é contra. Ô, Eliseu, só um Até questionamento, porque pastor. a profecia. Rapidinho, bispo. Até porque a profecia é um negócio que está fora. Profecia está fora do normal. Da Você entrou no sobrenatural de Deus. É isso aí. Ô, bispo, e só reiterando aqui. E a tem questão. que tomar um cuidado tremendo. O profeta tem que tomar um cuidado tremendo de até onde é Deus e a partir de onde não é mais. O espírito do profeta está sujeito E saber. Meu pai conta que o irmão Paulo começou a profetizar lá na igreja de Madureira e profetiza. Aliás, ele
Ele, meu pai, começou a profetizar. E uma profecia bonita, uma profecia linda. Daqui a pouco ele achou bonito e emendou a dele. Irmão Paulo cantou: o sangue de Jesus tem poder. Aí acabou com ele. Ele ficou bicudo. Aí irmão Paulo virou para ele e disse assim: meu filho, na hora do almoço, meu filho, a tua profecia estava indo muito boa. Ela só pelo ruim, a hora que ela viu a profecia sua e não era de Deus. Meu pai fez comigo uma coisa que eu nunca esqueço. Ele viajou para o exterior e um irmão que dirigia uma boa igreja adulterou. Chegou na sede. Eu sou o vice-presidente. O que ele fez? Mandou na mesma hora. Eu, na mesma hora, falei: a igreja está escandalizada, tem que empossar um obreiro na hora. Fui lá e empossei o obreiro. Muito bem. Meu pai chega para a reunião do obreiro, tinha um corredor da igreja. Esse obreiro empostado, todo feliz, diz para ele: olha, a Vila Formosa está uma maravilha. Deus está fazendo. Ele olhou para o obreiro e disse: para quem te pôs na Vila Formosa? Ela falou: o pastor Samuel. Ah, então você está na Vila Formosa? Ele dobrou o joelho e orou. Pôs a igreja em pé e disse: vem aqui, irmão Joaquim, que era o dirigente. Estava explodindo a Vila Formosa. Ele veio. Ele disse: dobra o joelho. Dobrou o joelho. Ele olhou para mim e disse: desemposta o obreiro. Meu. Eu falei: como é que ora para desempossar? Eu tinha orado para desempossar. Ele disse: desemposta o obreiro. Aí eu fiquei: vai logo, rapaz, eu estou mandando desempossar. A igreja apurrinhada de obreiro. Na frente de todo mundo. Aí eu falei: Senhor Jesus, eu não sei orar. Ora direito. Falei: Senhor, me dá a palavra. Os discípulos pediram para ajuda. Então, nesse momento, em o teu nome eu desemposto, irmão Joaquim. Pronto. Todo mundo ficou olhando aquele negócio. Joaquim levantou e está saindo. Ô Joaquim, quem mandou você voltar? Dobra o joelho de novo. Dobrou o joelho. Aí ele olhou para mim: imposto sobre ele. Eu falei: mas que coisa. Acabou de falar, ele diga: nunca mais ponha a mão aonde eu não te dei autoridade. Meu Deus. Nunca mais. Meu Deus. Rapaz, eu tô aqui hoje. Passaram 30 anos. Só tem autoridade quem é autorizado. Passaram 30 anos. Eu aprendi naquilo. Você já aprendeu coisa demais, Miguel. Você tá fora da curva do rio, meu irmão. Você tá fora da média. Você tá fora da média. O que Deus tem te usado é fora da média. Não tem explicação. Por isso que eu disse aqui... Agora, só de você dizer: pois não, pastor, isso é aprendizado. Agora, nesse momento você tem que ter muita coisa boa. Mas para te provar, para você fazer o filtro, você vai ter muita coisa ruim. É o que você aprendeu dos grandes líderes que vai te fazer. Isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Deus vai te ensinar estratégias de guerra. Amém. Deus vai te ensinar estratégias de crescimento. Deus vai te dar uma igreja para dirigir. Tudo isso que você está aprendendo dos seus líderes vai ser útil lá na frente. Um dia você vai lembrar: caramba, puxa vida, o bispo falou para mim do pai dele que pôs ele para desempossar a igreja. Aí você vai chamar seus obreiros e vai dizer assim: ó, vocês não ponham a mão onde Deus não autorizou vocês colocarem. Então, escolha seus mentores e ouça eles, porque esses mentores só têm uma vontade, Miguel: não perder você, não te deixar no caminho errado, porque nós olhamos e sabemos que a tua rota, o final é grande. Só isso. Eu desconheço entre os grandes líderes alguém que te odeia. E todos que me falam alguma coisa dizem o seguinte: esse menino vai ser grande. Então, põe isso no coração. Eu gostaria de ter tempo para te mentorear. Eu não tenho. Não tenho. Só essa palavra aqui é o meu sustento, bicho. Mas se você quiser, eu te convido
Venha segundas-feiras no Brás. Com certeza. Eu só prego pro obreiros. É 1h30 de mensagem. É um desejo que já vem de muito tempo, viu, bispo? Vem, você vai ser bem recebido. Vem, vai ter carinho. O Eliseu é uma sumidade. Meu irmão, onde eu tô, olha, eu presido a maior igreja do ministério. Eu presido a maior convenção do Estado, de Estados do Brasil. Eu presido a Convenção Nacional da Igreja e eu presido a Convenção Mundial da Igreja. Eu não tenho mais cargo para ter. Só se eu inventar. Vou inventar um cargo de vice-deus agora. Só se eu inventar, não tem mais cargo para inventar. Então, eu estou dizendo, Eliseu é a sumidade. Cara, é um cara para te ajudar. Esse rapaz aqui tem um contato com Deus que ninguém tem. Eu não tenho, ele tem. Ele dirige líderes e não conta para ninguém. Por quê? Dirigir líderes é da palavra de Deus. Irmão Paulo Leves Macalão saía do Rio de Janeiro e vinha na Zona Norte, na casa de uma irmãzinha simples, e dobrava o joelho para Deus falar com ele. Andava 500 quilômetros. Quem Deus levanta para ser os nossos ajudadores, segredo para você, tem que ser escondido e não contar para ninguém. Por quê? As pessoas não podem saber onde está o seu segredo. Quando Sansão falou, deu tudo errado. Então você tem que criar pessoas que vão te ensinar. E olha, vou te dizer de novo, cara, meu, de boa, como diz o bom paulista, meu, se você pegar, eu vou copiar aqui o Marçal, que não é referência para nada. Marçal tem que, é um cara que batiza pessoas no Jordão. Plantar batata. É influência. Ele tentou vir aqui já 4 vezes, eu falei, muito obrigado, não quero não. Já veio e sentou no meio do povo, eu não posso fazer nada. Né? Agora, esses caras que vão te passar isso, vão te passar porque te amam. Vão te passar porque confiam no teu futuro. Vão te passar porque te querem bem pra caramba. E vão te passar porque tem a noção do futuro. Filho, eu tô com 57, daqui a pouco eu tô com 60. Não dá para comparar. Ouça o que eu vou te dizer. O meu sol nunca vai bater com o seu. Porque você tá subindo, eu tô descendo. De jeito nenhum, pastor. Não, o senhor tá sol, acima de mim. O seu sol nunca vai me ofuscar. Porque eu tô descendo. Agora, nós temos que ter juízo para te ajudar e você tem que ter sabedoria para ser abençoado.